E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui no nosso Entendendo Fórmulas, vamos falar hoje de uma fórmula muito importante, que é a fórmula C. Essa fórmula C, ela está presente em todos os momentos do nosso dia a dia. A gente constantemente está sempre tomando decisões, desde o momento que a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente sempre toma decisões. E a gente sempre tem uma pergunta para tomar essa decisão. E aí, o que é essa pergunta? É o nosso teste lógico que a gente vai aprender no Excel. Então eu penso, se o dia estiver nublado, opa, tem que sair com guarda-chuva, senão não preciso. E é a mesma coisa que a gente faz com a fórmula C no Excel. Então ela é uma fórmula condicional, ela é uma fórmula de decisão. Então eu vou mostrar para vocês que a gente usa bastante essa fórmula C no dia a dia e a gente vai usar ela bastante também no Excel com muitas variáveis. Vamos lá! Pessoal, então aqui no Excel, vamos lá então estudar um pouquinho do teste lógico. Então o que é um teste lógico? O teste lógico é uma pergunta que a gente faz para o Excel para saber se aquilo lá é verdadeiro ou falso. Então sempre um teste lógico responde para a gente verdadeiro ou falso. Tá? Então aqui no exemplo 1, o nome correto é Luiz. E eu escrevi aqui Luiz com acento. O nome correto é sem acento. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou fazer um teste lógico. E para a gente fazer um teste lógico, a gente simplesmente pergunta para o Excel. Então, a gente sempre coloca igual, né? Toda fórmula começa com igual. E agora eu pergunto para ele, esse aqui é igual a esse aqui? Só isso, pessoal. Então, esse é o nosso teste lógico. Esse igual aqui é porque toda fórmula tem que começar com igual. Quando eu der um Enter, ele trouxe para mim falso. Porque esse aqui não é igual a esse aqui. E se eu mudar aqui agora, Luiz, verdadeiro. Então, ele sempre responde, o teste lógico, ele sempre vai responder para a gente verdadeiro ou falso. Se eu voltar aqui e escrever outro nome, falso. Então, é isso que é um teste lógico. Outros exemplos que a gente tem, aqui do lado. Aqui eu usei um teste lógico referente a uma célula, né? Mas eu posso usar com números também. Aqui do lado, o valor do ingresso é tanto e quanto eu tenho na carteira. Então eu poderia fazer uma pergunta do seguinte, igual, o que eu tenho na carteira é maior ou igual ao valor do ingresso? Para saber se eu posso ir ou não nesse evento. Verdadeiro, é maior ou igual. Como eu usei o maior e o igual, ele atendeu pelo igual aqui. Opa, é igual. Então, se eu vier aqui agora e falar que eu tenho R$51, R$60, qualquer valor acima, ele vai deixar eu ir. Se eu voltar aos R$50 também. Se eu falar que eu tenho R$49,99, falso. Então, qualquer valor acima disso, ele vai me retornar falso. Então, aqui é o mesmo caso, a gente utilizando maior ou igual, poderia ser menor ou igual em outras situações. Tá? E isso pode ser utilizado de N maneiras. Agora aqui do lado, eu vou mostrar para vocês duas fórmulas que são testes lógicos também. Uma é a fórmula E e a outra é a fórmula OU. Quando a gente for aprender a fórmula C, vocês vão ver que no teste lógico, ele só aceita um teste lógico. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como que seria, por exemplo, aqui na fórmula C. Eu vou colocar igual C. E aqui dentro da fórmula, eu tenho teste lógico. Poderia até usar essa célula que a gente já criou o teste lógico aqui, mas não é muito usual. Vamos refazer o teste lógico aqui. Se esse aqui for igual a esse aqui, esse é o nosso teste lógico. É o mesmo que a gente fez aqui. A única diferença é que aqui a gente colocou um igual, que a gente estava começando a fórmula, e aqui a gente já tinha o igual, né? Então aqui, esse é o meu teste lógico. Ponto e vírgula. E aí ele não responde verdadeiro ou falso? Se ele responde verdadeiro ou falso, ó, verdadeiro ou falso aqui, eu tenho aqui verdadeiro e o falso. Se for verdadeiro, eu vou fazer o quê? Bom, se for verdadeiro, eu vou escrever aqui correto, entre aspas dupla. Ponto e vírgula, agora ele veio para o valor C falso. Se for falso, né, se o meu teste lógico der falso, eu vou escrever aqui incorreto. Tá?
Feito isso, fecho parênteses, né? E eu posso então dar um Enter. Olha aqui como ficou a nossa forma. Deixa eu centralizar aqui bonitinho. Ele está correto porque o nosso teste lógico está dando verdadeiro. Se eu escrever outro nome aqui, falso, porque o nosso teste lógico está dando falso. Aqui é a mesma coisa. Igual C. Se o que eu tiver na carteira for maior ou igual ao valor do ingresso, ponto e vírgula, agora eu venho para cá. Então ele vai ser verdadeiro, né? Se eu tiver o que tiver na carteira for maior ou igual ao valor do ingresso. Aí eu vou escrever aqui, posso ir, né? Entre aspas dupla, senão no valor se falso não vai dar. Fecha aspas dupla também, fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, posso ir. Certo? Se eu mudar aqui agora para R$49, não vai dar. Então, essa é a nossa fórmula C. Voltando aqui para a fórmula C com E e C com O, o que acontece? Nessas duas primeiras aqui, a gente tinha um teste lógico. Eu só consigo fazer um teste lógico dentro da fórmula C. Então, eu vou lá e pergunto, esse nome é igual a esse? Se for, faz isso, se não, faz outra coisa. Beleza. Mas aqui no nosso caso do lado, eu tenho um exemplo de faculdade. Eu preciso ter pontos necessários para passar e preciso ter presença também, senão eu não consigo passar. Aqui então eu tenho os pontos que eu tenho e aqui eu tenho então a presença que eu tenho. Aqui do lado eu vou montar meu teste lógico. Então o que acontece? Aqui eu tenho duas situações. A fórmula C não permite que eu coloque duas situações. E nesse caso aqui são duas situações que eu preciso atender esses dois critérios. Eu preciso que atenda esse e esse aqui. Os dois eu preciso que atenda. Então eu uso a fórmula E. Como que eu uso essa fórmula? Olha lá. Por enquanto eu vou fazer ela só aqui no teste lógico. Igual E. Olha que interessante. Quando eu abrir a fórmula E, ele aparece aqui. Lógico 1, ponto e vírgula. Lógico 2, ponto e vírgula. Lógico 3. E olha então, vamos lá. Qual que é o meu lógico 1? Os pontos que eu tenho são maiores ou iguais aos pontos necessários? Esse é um teste lógico que eu fiz. Ponto e vírgula. Estou no teste lógico 2. A presença que eu tenho é maior ou igual? Estou colocando maior ou igual porque se eu tiver exatamente os mesmos pontos de presença necessários, tem que dar certo também. A presença que eu tenho aqui, pronto, esse é meu teste lógico. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Opa, ele me deu falso aqui. Essa célula precisa ser mesclada. Pronto. Ele me deu falso aqui. Por quê? Porque ele está atendendo uma condição que eu tenho mais pontos até, mais presença até do que eu precisaria, mas eu não tenho os pontos necessários. Se eu ir aumentando aqui, coloquei uma barra de rolagem aqui, opa, agora eu tenho 60 pontos, que é o mínimo que eu precisava. E eu tenho mais presença do que eu deveria, então, que eu precisaria. Então, eu consigo passar tranquilo. Se eu vier aqui, agora eu baixei para 75 e 60 os dois. Então, ou seja, os dois estão iguais, eu estou passando. Se eu perder uma falta ali, se eu ganhar uma falta, eu não consigo, então, passar. E a mesma coisa aqui. Se eu aumentar aqui agora, então os dois têm que ser no mínimo o valor que está aqui em cima, tá? Vamos ver como a gente faria isso na fórmula C? Vai ser igualzinho a gente fez aqui. Lá no teste lógico nosso na fórmula C, a gente vai colocar o E e as duas condições que a gente criou aqui. Vamos lá? Igual a C. Então aqui no teste lógico, em vez de ser um teste lógico sozinho, que é o que a gente fez aqui, a gente vai colocar E. Então eu vou colocar o primeiro teste lógico. Os pontos que eu tenho são maiores ou iguais aos pontos necessários? Ponto e vírgula. A presença que eu tenho é maior ou igual à presença necessária? Fecho parênteses. Opa, agora esse aqui é meu teste lógico, ó. Tudo isso aqui é meu teste lógico. Ele voltou para a fórmula C. Agora eu ponho ponto e vírgula. Então, se isso aqui deu certo, passei. Se não,
tentarei ano que vem. E eu posso fechar meu parênteses então e dar um Enter. Bom, olha lá, ele tá passei, mas eu vou diminuir aqui para 60, ainda está tudo certo. Diminuir um ponto, opa, então o nosso teste lógico virou falso, por isso que ele foi para o valor falso aqui. Tentaria ano que vem, tá? Da mesma maneira que aqui eu tenho uma escrita somente e aqui uma outra escrita no valor ser verdadeiro, eu poderia falar para ele fazer cálculos. Ó, se for verdadeiro, faça determinada conta aqui ou dê determinado desconto. Se não, ou faça outra conta, ou zero, ou nada. Eu poderia fazer isso também. E aqui do lado a gente tem a fórmula OU. O que é a fórmula OU? É o mesmo esquema da fórmula E, a gente faz da mesma maneira, só que aqui eu não preciso das duas condições, tá? Então aqui é uma planilha de empréstimo. O nome da pessoa precisa estar limpo para ela pegar empréstimo e tem que ter uma renda acima de 1.500. Então vamos lá. Qualquer uma dessas duas condições que eu tiver aqui, o OU vai dar certo. O OU vai olhar ou esse aqui está certo ou esse aqui está certo. Se os dois estiverem ok também, vai parecer verdadeiro, tá? Então, olha lá como a gente faz. Igual OU. Ou esse aqui é igual a esse, ponto e vírgula. Ou então, esse aqui maior ou igual a esse. Ou seja, minha renda tem que ser maior ou igual. Opa, como está falando acima aqui, vamos respeitar o que está escrito, vamos tirar igual, já que é acima. Então vamos deixar só maior, tem que ser acima de 1.500. Então feito isso, pessoal, eu vou lá fechar o meu parênteses e está feito. Então olha lá que interessante. Eu não tenho uma renda acima de 1.500, mas eu estou com o nome limpo, então eu posso pegar o empréstimo. Se eu vier aqui agora e falar que o nome não está limpo, deu falso. Por quê? Porque essa não atende e essa não atende. E se eu subir a minha renda agora para 1.501? Opa, agora atende. E se eu tiver com o nome limpo? Opa, atende também. Então, aqui a gente vai fazer da mesma maneira. E aqui a fórmula C, a gente vai fazer a fórmula C igual a gente fez aqui, usando esse teste lógico dentro da nossa fórmula. Aqui fora é só para exemplificar. Então vai ficar igual C. Aí eu vou abrir a fórmula OU. Então, esse aqui é igual a esse, ponto e vírgula. E esse aqui é maior do que esse, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, se esse atender ou esse atender, empréstimo concedido. Se não, sem empréstimo. Tá? Feito isso, então, posso dar um Enter e está aqui, então, empréstimo concedido. Ela tem uma porcentagem de desconto. Aqui, então, a gente escolhe qual que é o tipo de plano que a pessoa tem. Então, eu vou deixar no básico aqui. E aí, então, ela efetuou as compras dela. E aqui a gente precisa saber qual que é a porcentagem de desconto, tá? E existem outras fórmulas para a gente fazer isso, até um pouco mais simples. Mas eu quero fazer aqui via fórmula C para a gente aprender como que dá para fazer também. Então, primeira coisa, igual a fórmula C. Então, qual que é o meu teste lógico? O meu teste lógico é o seguinte, igual C. Se aqui, essa é a minha célula padrão, né? Sempre vou medir aqui. For igual ao básico que está aqui, por exemplo, eu posso clicar direto na célula ou posso escrever básico entre aspas dupla, ponto e vírgula. Então, se for igual aqui, a pessoa tem a porcentagem de desconto que está aqui, 0. Mas eu tenho que clicar aqui na célula C11, ponto e vírgula. Opa, eu não tenho valor se falso porque eu tenho outras opções ainda. Então, aqui que vem o pulo do gato. Aqui eu ainda tenho que colocar o que no valor se falso? Eu vou colocar outra fórmula C. Olha lá. C. O que eu tenho aqui for igual a completo, ponto e vírgula. Opa, então a pessoa tem
é essa porcentagem de desconto. Só para vocês entenderem o que a fórmula está fazendo. Ela analisa, o que eu tenho nessa célula é igual ao que está aqui? Se for, ele já traz o valor que está aqui, que é 0. Se não for, eu já faço outro C. O que eu estou aqui, então, já que não é básico, é o que está no de baixo, que é completo? Sim, traz o que está aqui, 30%. Se não, aí eu vou abrir outra fórmula C. O que eu tenho aqui é igual ao que eu tenho aqui, ponto e vírgula. Se for, então vai me trazer esse 50%. Bom, e aí, para finalizar, no valor se falso, eu não vou precisar abrir outra fórmula C, porque como eu estou usando uma validação de dados aqui, eu tenho só 4 opções, que são essas aqui. Então, se a pessoa selecionou um que não seja básico, não seja completo e não seja super, ela só pode ter selecionado o master. Então, eu vou falar aqui no valor se falso, é os 90%. E aí, quantas fórmulas C eu abri? 1, 2, 3. Então, aqui no final, eu vou fechar 3 vezes o parênteses, para fechar todas as fórmulas C. E aí eu posso dar um Enter agora. Bom, então o desconto que a pessoa tem é 0, porque o plano dela é básico, tá? Ok. E se eu mudar o plano aqui agora para completo? Opa, ela tem 30% de desconto, tá ok. E aqui já está calculando o valor com desconto. E se ela selecionar o Super, 50%. Se ela selecionar o Master, 90%. Como eu disse, existem outras maneiras melhores de fazer isso, mais fáceis, mais rápidas, mas eu gostaria de dizer que através da fórmula C a gente consegue resolver esse problema também. E aí, pessoal, espero que vocês tenham aprendido sobre a fórmula C e todas as suas variáveis. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deem um joinha aí. Lá na descrição do nosso vídeo vai ter a planilha para você baixar e até o próximo.